Capítulo 6. Para o audiolivro completo, acesse a nossa playlist. Muito embora ele visse o mundo em termos de matemática e ciência, a beleza natural de Kandor deixava Jor-El sem fôlego. Com seus templos para Hal, as pirâmides cintilantes e o grande zigurate do Conselho, a capital de Krypton era o pináculo da civilização. Alguns prédios exóticos haviam se erguido a partir de cristais ativos. Outros edifícios foram esculpidos em filão branco brilhante ou em pedras polidas e salpicadas de granito que refletiam a luz do sol vermelho. Bem cedo, naquela manhã, Jor-El havia deixado a propriedade na sua plataforma voadora particular, uma balsa aberta e flutuante que deslizava suavemente apenas 2 metros acima da relva púrpura e marrom da vasta campina de Nejon. Ele estava de pé, relaxado, no pedestal de controle, segurando o acelerador e as alavancas de direção, olhando em frente na direção da metrópole que se aproximava. Mais atrás, rebocava uma nave cargueira grande o suficiente para levar a estrutura prateada da Zona Fantasma em forma de anel e seu painel de controle de cristal. Quando chegou a Kandor, ele entregou sua invenção para as forças de segurança da cidade, que eram conhecidas como o Guarda Safira, por causa das armaduras azul escuras. Jor-El lhes deu a Zona Fantasma e o terminal de controle para que fossem processados e entregue à comissão para aceitação da tecnologia. Os guardas o conheciam e o encararam estupefatos, como se fosse uma grande celebridade. Jor-El mal notou. A reverência que todos tinham por suas proezas anteriores, no entanto, fez com que prestassem bastante atenção quando ele os alertou para que tratassem o portal flutuante com o máximo de cuidado. Ele deixou a estranheza emoldurada com o grupo para que o salvaguardassem até que o cientista pudesse fazer um relatório para o comissário Zod. Por conta da sua imaginação sem fronteiras, Jor-El já havia feito isso muitas vezes antes, sempre otimista em relação às perspectivas de mais uma inovação tecnológica. Frequentemente, contudo, suas ideias mais exóticas eram consideradas perigosas demais para uma sociedade kryptoniana segura e pacífica, e por isso eram censuradas e destruídas. Apesar de seus muitos sucessos, as derrotas frequentes o frustravam. O comissário, seguindo as ordens do conselho de 11 membros, estava propenso a reagir de forma exagerada na maior parte das vezes. Jor-El, no entanto, não estava tão certo em relação à Zona Fantasma. Ela não havia se tornado um portal para universos paralelos como previra, e depois da experiência penosa e apavorante que teve dentro da dimensão vazia, até ele próprio sentia-se desconfortável com a possibilidade de que fosse usado de forma errada. Ao fazer uma chamada através de uma placa de comunicação pública, ele se encheu de coragem e requisitou uma reunião com o comissário Druzod. No entanto, Zod estava envolvido com os preparativos para o funeral de seu assistente de quarto escalão Bur-Al, que havia sido tragicamente assassinado nos estábulos onde ficavam os Hakás. O comissário não teve como encontrá-lo antes do final daquela tarde. Enquanto isso, Jor-El resolveu que iria conferir os procedimentos do Conselho Kryptoniano, que estava em sessão. O templo do governo era uma grande pirâmide com degraus bem no centro da cidade. Cada ângulo estava adornado com enfeites de cristal, e, no topo da pirâmide, lentes convergentes exibiam uma imagem em alta resolução do Sol Vermelho, projetando a face incandescente de Hal como se fosse um holofote sobre Kandor. Jor-El adentrou casualmente a galeria de observação, acompanhando um instrutor alto e ruivo que conduzia um grupo de crianças bem comportadas até lugares marcados, atividade que fazia parte de um projeto escolar. Ele não mencionou quem era, tentando manter a discrição. Muito embora não fizesse parte do conselho, Jor-El havia sido convidado a integrá-lo muitas vezes. Ele sempre declinou todas as ofertas, alegando que tinha coisas mais importantes para realizar. Sua atitude deixava sobressaltados e perplexos os membros do conselho, que não conseguiam conceber algo mais importante, mas isso só servia para aumentar sua mística. Mesmo assim, mantinha um convite em aberto e a oferta de uma cadeira permanente, caso ele decidisse por uma carreira política, como fez seu irmão de Argo City. Jor-El não via no horizonte a possibilidade de tal dia chegar.
Dentro do imenso salão, fileiras e mais fileiras de bancos de pedras foram talhados nas paredes internas para acomodar milhares de espectadores. Hoje, surpreendentemente, as bancadas da plateia estavam cheias. Pessoas usando trajes fantasticamente caros e exoticamente formais estavam ombro a ombro com trabalhadores uniformizados. Algo muito interessante devia estar na pauta daquela sessão. Jor-El raramente prestava atenção no noticiário. Os 11 membros do conselho se sentavam lado a lado em uma tribuna que ficava muitos metros acima do chão, onde se assomavam tal como deuses sobre aqueles que optavam por falar. O próprio Jor-El já havia aparecido perante os 11 poderosos representantes em diversas ocasiões. Embora o conselho o considerasse o maior herói da ciência de Krypton, ele raramente podia fazer com que mudassem a postura conservadora. A guarda Safira armada adentrou o recinto, conduzindo um prisioneiro pelo piso azulejado da arena. O homem foi arriado à força com algemas transparentes e ficou ainda mais imobilizado por causa de uma coleira que dava choques em volta do pescoço. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de manchas marrom avermelhadas que Jor-El supôs se tratar de sangue velho. Seu cabelo louro estava despenteado, os olhos cuspiam fogo e o rosto fino ostentava a mais absoluta palidez. O prisioneiro se movia com a falta de jeito de uma fera, dando passos em falso, encolhido, mas sempre atento para uma chance de fuga. Membros da multidão o vaiaram e deram um passo atrás, como se a incorreção daquele sujeito pudesse contaminar os que estavam sentados nas primeiras fileiras. A guarda Safira arrastou o prisioneiro para a frente do conselho, e depois deu um passo atrás para deixar o homem algemado se levantar sozinho. O pessoal da segurança permaneceu tenso e alerta, todos próximos o bastante para pegar o detento caso ele ficasse violento. Quando o velho Ju se levantou com a sua túnica branca, ele já não parecia com um avô ou coisa parecida, e falou em um tom de voz retumbante. Gur-Va, você cometeu um crime hediondo. Foi pego no zoológico de Kandor, encharcado do sangue das suas vítimas, cujos corpos estavam dilacerados a seus pés. Gur-Va ergueu a cabeça loura, abrindo os lábios para expor seus dentes longos. Sou um predador. Elas eram a presa. O que fiz foi simplesmente natural. O que você fez foi abominável, disse Corté, um membro do conselho com cabelos grisalhos e espessos que caíam sobre os ombros em cachos, imitando intencionalmente o estilo dos líderes clássicos de Krypton. Todos os detalhes desse incidente devem ser apagados dos registros para que as novas gerações não sejam por ele contaminadas. Jor-El ficou pasmo com a declaração. Corté praticamente cultuava decisões e mandatos antigos, e lia e citava os documentos e anais do conselho como se fossem escrituras sagradas. No que dizia a respeito aos assuntos do conselho, Corté acreditava que todas as descobertas importantes já haviam sido feitas e todas as questões já haviam sido decididas. Para ele, qualquer pergunta podia ser respondida com uma revirada nos anais atrás da citação mais apropriada. Era inconcebível o fato de tal sujeito propor a retirada de um evento dos registros históricos. Jor-El se inclinou para a frente, fascinado, e se virou na direção de uma senhora grisalha muito atenta que estava ao seu lado. O que exatamente esse homem fez? Quem ele matou? A expressão da velha mulher transbordava desgosto e incredulidade. Ele é o açougueiro de Kandor. Invadiu o zoológico e foi de jaula em jaula com suas longas facas para bater os animais raros. Ele retalhou o último pássaro flamejante vivo, decapitou Drang, cortou as gargantas dos 2 rondors que estavam à mostra. Foi algo insensato e aterrador. Acima do piso da arena, um membro do conselho, Paul Eve, pediu para que fossem projetadas várias imagens que serviam como evidências do crime. Paul Eve, o dandy do conselho, possuía tantas roupas e túnicas com dobras e franzidos da moda que era difícil saber se ele a seguia ou se a criava. Seu cabelo era cacheado, enfeitado, vivia cheio de cremes, e ele sempre usava uma colônia característica que dava ao ambiente um aroma latente. Agora, contudo, parecia prestes a desmaiar. Hologramas bem nítidos mostravam carcaças laceradas em detalhes cruéis.
Em meio a gritos sufocados e clamores vindos da galeria, várias pessoas começaram a passar muito mal. Outras, pálidas e esverdeadas, saíram cambaleando do templo do conselho. O professor de cabelo ruivo quase tropeçou sozinho enquanto tocava para fora as crianças que estavam nas fileiras de assentos. Jor-El mal podia acreditar na violência crua que viu na exibição. O Drang, uma cobra púrpura voadora, foi cortado em pedaços. O Snagriff, um dinossauro alado, foi mutilado em sua jaula, e assim que desabou no solo, Gurva o estripou ainda vivo. Os pesados Rondors, que haviam sido caçados até quase se extinguirem, porque seus chifres supostamente curavam muitas doenças, jaziam em uma poça formada pelo próprio sangue. Um deles tentou rastejar até a poça e tombou perto da margem, ao lado do companheiro mutilado. Em pé, no meio da arena, Gurva parecia maliciosamente encantado ao ver as imagens. Por que alguém perpetraria um gesto tão insensato? A que propósito ele servia? O que esse sujeito possivelmente intencionava levar a cabo? A completa irracionalidade do ato fez Jor-El cambalear. Tentando se manter firme, ele via isso como um problema, um quebra-cabeça. Algo havia corrompido a personalidade de Gurva, despindo-o de sua sanidade. O temperamento sedento de sangue desse homem perturbado era um retorno a tempos mais violentos e primitivos. De onde vieram tais impulsos destrutivos? Criminosos ferozes assim eram verdadeiras anomalias na moderna e pacífica Krypton. Inspirado em parte pela deterioração psicológica de seu pai, advinda da doença do esquecimento, a mãe de Jor-El havia passado um bom tempo tentando entender os mistérios da mente kryptoniana. Mas a psicologia não era uma ciência matemática e precisa. Todos os 11 membros do conselho estavam tão estarrecidos que permaneceram em silêncio por um bom tempo antes de se voltarem uns para os outros com o intuito de travar uma discussão silenciosa, embora urgente. Juus não demorou muito tempo a proferir a sentença óbvia. Suas ações insensatas são inconcebíveis. Você é um perigo para si mesmo e para toda a vida em Krypton. O prisioneiro começou a gargalhar. Mostrem as imagens novamente, especialmente a do Snagriff. Essa foi a minha favorita. Consternado, o velho líder do conselho levantou a voz. Vamos prendê-lo em uma cela subterrânea, bem profunda, da qual você jamais escapará e onde jamais verá novamente a luz vermelha de Hal. Faremos isso pela segurança de nossa gente e para proteger a sua alma. Gurva não reagiu quando a musculosa guarda-safira o arrastou para longe dali enquanto suas correntes e algemas transparentes tilintavam. Jor-El sentiu uma náusea vazia por dentro. A punição parecia dura e terrível, mas o que mais poderá ser feito em relação a tão perigoso atavismo? A multidão murmurou em aprovação. Essa era a sentença mais pesada que o conselho poderia impor. Só 1 ou 2 criminosos por ano sofriam com tal destino. Recentemente, outro cientista havia proposto que os piores criminosos fossem trancados em cápsulas, postos em animação suspensa com cristais de reconfiguração mental fixados às suas testas. Com o passar das décadas, como havia sugerido o estudioso, os cristais de reconfiguração tinham o poder de curar mentes destruídas. Mas os membros do conselho não consideravam tal solução executável. Onde mais tais criminosos violentos poderiam ser colocados além de uma cela subterrânea inexpugnável? De repente, Jor-El percebeu o que deveria fazer, o que tinha que sugerir ao comissário. Um sorriso esperançoso brotou em seu rosto. Talvez sua nova descoberta tivesse de fato uma aplicação prática. Ele não via a hora de apresentar a ideia para o comissário Zod.